Bom, vamos começar a explicação do dia de hoje falando sobre linha do tempo. Linha do tempo. Antes da gente saber o que é uma linha do tempo, a gente precisa lembrar dos seres vivos. Quem faz parte dos seres vivos? Quais são as categorias? O ser humano é um ser vivo porque ele se alimenta, se movimenta e se reproduz. O animal é um ser vivo porque ele se alimenta, se movimenta e se reproduz. E a planta também é um ser vivo, porque ela se alimenta, se movimenta e se reproduz. As fases de desenvolvimento das plantas. Quais são as fases de desenvolvimento? Por quais etapas ela passa? Primeiro ela fica embaixo da terra, como semente. Então a primeira fase da planta é como semente embaixo da terra. E aí essa sementinha estoura para cima e para baixo como raiz. Para cima vai começando a crescer. Cresce o caule, então aqui a gente já está na terceira fase. Vai abrindo a plantinha, quarta fase. Começa a crescer mais o caule e aparecer as folhas, ok? E na última fase aqui dessa imagem, ela já está maior com o caule, com as folhas formadas, ok? Aqui na anterior, ela ainda está formando as folhinhas. A última coisa que aparece aqui são as folhas formadas na pontinha, ok? Então, aqui a gente tem as fases de desenvolvimento da planta. Então, aqui a gente tem algumas fases, etapas. Como que ela muda, se modifica. Então, de uma fase para outra, ela muda, ela se modifica. Vamos ver agora as fases de desenvolvimento dos animais. Primeira fase do animal, ele é filhotinho. Então, aqui na primeira fase do animal, ele é filhote. Ele vai crescendo de acordo com as fases. Assim que as fases vão passando, o animal ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, ok? Em tamanho. Então, aqui a gente tem algumas fases de desenvolvimento do animal, do cachorro. Aqui nós temos as fases de desenvolvimento do ser humano. Então, o ser humano, ele fica com as fases de desenvolvimento, começando com a primeira fase em bebê. Só que, quando a gente pega as fases dos seres humanos, nós conseguimos construir uma linha do tempo. Como que a gente constrói a linha do tempo? A gente pega essas fases e para cada fase colocada em ordem, desde bebê até idoso, então é como a gente está aí, em ordem, desde da primeira situação, da primeira fase, que é bebê, até a última, que é o idoso. Então a gente coloca em uma reta, uma linha. Então vocês estão vendo uma linha embaixo das fases, e para cada fase nós vamos colocar uma legenda de um acontecimento. Lá quando ele é bebê, na linha do tempo a gente põe um acontecimento de cada fase, então. Qual é o acontecimento que marcou aquela fase de bebê? Primeiro dente. Então, o acontecimento que a gente colocou na linha do tempo para a primeira fase ali é o primeiro dente. Então, naquela fase ele teve o primeiro dente. Nessa segunda fase, a gente vai dar outro acontecimento. Então, na linha do tempo, para cada fase tem um acontecimento. Tem que ter um acontecimento que marcou aquela fase. O que marcou essa fase que a gente colocou ali agora? O primeiro jogo. Ele teve o primeiro jogo de futebol naquela fase, ok? Sempre em ordem. O que vem primeiro, o bebê, depois ele cresceu um pouquinho. E nessa segunda fase, ele teve o primeiro jogo de futebol. Já na terceira fase, ele já cresceu mais um pouco, então tá em ordem. A linha do tempo tem que estar em ordem do que vem primeiro. Então, depois do primeiro jogo, ele cresceu um pouco e teve escola nova. Então, ele foi para a escola nova. O que marcou aquela fase dele foi que ele foi para uma escola nova. Então, a legenda dessa terceira fase é escola nova. Legenda explica a imagem. Então, a legenda está explicando aquela imagem da terceira fase. A legenda da quarta fase, que ele já está maior, ele foi para a faculdade. Então, a legenda dessa quarta fase está escrito faculdade, porque quando ele estava daquele jeito, naquela fase, foi a época que ele foi para a faculdade.
Então, na linha do tempo, sempre tem um acontecimento para cada fase, ok? Aqui ele já adulto. Qual foi o acontecimento que marcou essa fase dele? Primeiro dia dos pais. Então, aquele foi o primeiro dia dele como pai. No dia dos pais foi o primeiro ano que ele era pai. Então, ali ele já era pai. O que marcou essa fase dele foi que ele passou o primeiro dia dos pais dele. Então, naquela foto, nessa fase, a legenda é primeiro dia dos pais. Foi isso que marcou aquela fase da vida dele, ser pai. E ele já na fase de idoso, o que marcou na fase de idoso? Aniversário da netinha. Então, o filho dele ou a filha dele teve um filho. Então, o aniversário da netinha dele foi o que marcou aquela fase para ele. Então, cada fase na linha do tempo vai ter um acontecimento. Então, na linha do tempo, nós vamos colocar em uma reta as fases em ordem, do primeiro até o último, até o atual. A gente vê que o atual dele é idoso, porque ele chegou até ali, ok? Então, cada acontecimento, cada fase tem um acontecimento. Isso se chama colocar as fases em linha do tempo. Então, nós fizemos aí uma linha do tempo. Vamos praticar? Então, aqui, temos alguns acontecimentos da vida de um personagem. Aqui no primeiro, é o primeiro dente dele. Aqui nós temos o primeiro passo, primeiro campeonato de futebol, o dia do nascimento e primeiro dia na escola. Então, nós temos as legendas de cada acontecimento, ok? De cada fase da vida dele. Vamos colocar na linha do tempo aqueles acontecimentos. Então, qual que é a primeira situação? O que vem primeiro na linha do tempo dele? Aqui tem a linha do tempo, a reta. O que aconteceu primeiro desses acontecimentos? Na linha do tempo desse personagem. Pensem qual desses acontecimentos veio primeiro. O primeiro acontecimento foi o dia do nascimento. Então, o primeiro acontecimento da vida desse personagem, que vem primeiro na linha do tempo, é o dia do nascimento, ok? Então, já vamos riscar ali o dia do nascimento que a gente já usou na linha do tempo. Qual foi o segundo acontecimento da vida dele depois do nascimento? Então, o segundo acontecimento é o primeiro dente. Então, depois do nascimento, ele teve uma segunda fase, que ele já estava um pouquinho maior, que foi o primeiro dente que marcou aquela fase. Então, o acontecimento da segunda fase dele foi o primeiro dente. Vamos riscar lá também o primeiro dente. Então, a gente ainda tem o primeiro passo, primeiro campeonato de futebol e o primeiro dia da escola. O que vem depois do primeiro dente, em ordem? O que vem depois? Pensem. Na linha do tempo, foi primeiro o dia do nascimento, depois o primeiro dente e depois vai vir o primeiro passo. Então, nessa terceira fase da vida dele, um acontecimento que marcou a vida dele foi o primeiro passo dele, ok? Então, vamos riscar o primeiro passo. E agora a gente vai ver primeiro campeonato de futebol e primeiro dia na escola. Observem que o tamanho dele, como que ele está aqui e aqui. Nós percebemos que aqui com a bola de futebol no primeiro campeonato ele está maior. Então, qual vem primeiro? Primeiro vem o primeiro dia na escola. Então, depois do primeiro passo, tem a fase dele um pouco maior. O acontecimento que marcou a vida dele foi o primeiro dia na escola, ok? Então, vamos riscar lá em cima o primeiro dia da escola, que a gente já colocou, que a gente já colocou na linha do tempo, ok? E agora, sobrou o quê? O primeiro campeonato de futebol. Então, a gente vê, usamos todos os acontecimentos da vida dele. Qual foi o último acontecimento? Foi o primeiro campeonato de futebol. Então, quer dizer que atualmente ele está nessa fase. Senão, teriam mais coisas para cá na linha do tempo. Então, a última parte da linha do tempo é sempre aqui.
o personagem está, a pessoa está atualmente. Porque não tem fatos, não tem acontecimentos para frente. Esse foi o último acontecimento da vida dele. Primeiro campeonato de futebol. Então vão acontecer mais coisas, ele vai completando a linha do tempo dele, ok? Então, vamos mais uma vez fixar o que é linha do tempo. Olha lá em cima. Linha do tempo. A linha do tempo, ela marca os acontecimentos da vida de uma pessoa, ok? A história de uma pessoa. Então, sempre vai ter legenda em cada imagem, legenda. Então, vai ter um acontecimento que está explicando a imagem. Então, a legenda explica a imagem. Primeiro dente. Aqui quer dizer, a legenda está explicando que foi a fase que o acontecimento dele mais marcante foi o primeiro dente. Primeiro passo, foi o acontecimento dessa fase que foi mais marcante. Primeiro dia da escola, foi o acontecimento dessa fase que foi mais marcante. E o primeiro campeonato de futebol foi o acontecimento dessa fase que foi mais marcante, ok? Linha do tempo é colocar acontecimentos da vida de uma pessoa. Linha do tempo é a história de uma pessoa colocada em uma linha, em uma reta. Vamos agora para a apostila no próximo vídeo.